seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou o Klaus, sou casado, participo do grupo de oração Ágape na Diocese de Anápolis. Atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E é muito bom poder estar com vocês nessa manhã para darmos continuidade ao nosso encontro estadual de servos. Nosso coordenador nacional veio anteriormente falando para nós sobre eu te constituí sentinela na casa de Israel, o trecho da palavra de Deus que está em Ezequiel 33, versículo 7a, e que também deu tema a este livro que Deus inspirou ao nosso coordenador nacional, que é um livro tema para orientar-nos durante essa caminhada desses próximos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, em que nós somos chamados a resgatar, guardar e propagar a identidade da Renovação Carismática Católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Porém, depois que Vinícius veio e nos disse que nós somos sentinelas, a nossa missão de resgatar, veio nos colocando a diferença entre as chuvas de outono e as chuvas de primavera, veio nos passando várias orientações importantíssimas. Agora talvez você pergunte assim, mas e agora? Como eu coloco isso em prática? Eu sei que eu tenho que resgatar a identidade, eu sei qual é a identidade, mas de forma prática, como nós, Estado de Goiás, vamos resgatar essa identidade? Como nós, Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás, como movimento eclesial, vamos resgatar essa identidade? E aí vem um ponto muito importante, que é o que nós vamos falar. Como resgatar a identidade da Renovação Carismática Católica na prática, colocando pontos práticos para podermos resgatar a nossa identidade. Enquanto movimento eclesial, nós sabemos que a Renovação Carismática Católica no Brasil, e esse nome, Renovação Carismática Católica, ele é dado para 2 instâncias. Existe a Renovação Carismática Católica, corrente de graça, que permuta o mundo inteiro, e nela estão todas as movimentos, comunidades, todas aquelas instituições que vivem a espiritualidade do batismo no Espírito Santo. Então aqui entram as comunidades, entram os movimentos, entram instituições e assim por diante, tá certo? E nós temos no Brasil a Renovação Carismática Católica como um movimento eclesial, um movimento aceito, um movimento reconhecido pela igreja, um movimento eclesial, um movimento que tem estrutura, um movimento que tem estatuto e um movimento que tem uma estrutura própria. Nós temos um coordenador nacional, nós temos um coordenador estadual, nós temos um coordenador diocesano, nós temos um coordenador de região, ou de cidade, ou de paróquia, nós temos os coordenadores de grupo de oração, e esses coordenadores são aceitos e reconhecidos pelo nosso clero, pelos bispos das nossas dioceses. Então, maravilhosamente, nós temos no Brasil o movimento eclesial da Renovação Carismática Católica. Quero salientar que eu estou dando orientações práticas para resgatar a identidade para o movimento eclesial, não para os outros organismos da corrente de graça. Isso quem tem que fazer é o Serviço Nacional de Comunhão, não a Renovação Carismática enquanto movimento. Enquanto movimento, como nós, Renovação Carismática Católica do Brasil, vamos resgatar a nossa identidade? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos muito claro sermos sentinelas. E quando eu falo sermos sentinelas, nós termos uma postura de sentinela ao longo desse ano de 2020. Não basta eu bater no peito e falar que eu sou sentinela, que Deus me constituiu sentinela e que eu vou assim resgatar a identidade no meu grupo de oração, na minha paróquia, na minha região, na minha instância. Eu preciso ter uma postura de sentinela. E quando eu falo postura, são 2 pontos que eu quero salientar muito bem. E o primeiro ponto de uma postura de sentinela que nós temos que ter é nós enfrentarmos o derrotismo que paira em muitas instâncias da Renovação Carismática Católica.
Ah, bom foi em 1970, bom foi em 1980, bom foi quando o encontrão era cheio, bom foi quando era assim, bom foi quando era assado, bom foi quando o encontro tal era lotado, bom foi quando aqueles nomes vieram pregar, etc. e tal. Não, meu irmão, o Espírito Santo de Deus não vive de passado. O Espírito Santo de Deus é presente, é real. Pentecostes é hoje. Por isso não nos cabe uma postura de derrotados, falando que antigamente era bom. Bom é hoje, e eu quero ir além. A renovação carismática católica do estado de Goiás nunca esteve tão viva, meu irmão, minha irmã. Nunca esteve tão viva. Eu vejo por aí, ao longo desse período de quarentena que estamos vivendo, ao invés de se abater, de trancar em casa, de ficar triste, eu vejo carismáticos fazendo lives de grupo de oração, lives de evangelização, noites oracionais, promovendo lives entre ministérios. Eu vejo, meu irmão, esse tempo de crescimento que nós tivemos como Renovação Carismática Católica do Estado. Até mesmo esse encontro online, nós poderíamos muito bem cruzar os braços e falar, vamos esperar a quarentena passar. Mas não. Todos os ministérios, todos os coordenadores se enganjaram. Quero partilhar com vocês, nós gravamos mais de 70 vídeos, todos com 30 minutos em média. Alguns mais, um pouco menos, às vezes 25, 26 minutos. Mas nós gravamos mais de 70 vídeos. E isso num período de 10 dias. Porque tomamos a decisão de adiar o encontro há um pouco menos de 15 dias. Nós estamos em 10 dias. Nós gravamos mais de 70 vídeos para promover esse encontro. Meu irmão, a Renovação Carismática Católica nunca esteve tão viva. Ela está viva. Talvez você não esteja vendo. Talvez ainda falta o Senhor tirar de você as escamas dos olhos e fazer você realmente enxergar os campos brancos prontos para a colheita. Falta muitas vezes você levantar, tomar um prumo e falar, eu sou Renovação Carismática, eu sou sentinela, e sair desse derrotismo, enfrentar esse derrotismo. Não podemos ser pessoas que ficam murmurando por aí que bom era o passado. Porque se eu estou falando isso, eu estou falando que a Renovação Carismática Católica, que sou eu, está caindo. Isso não é verdade. Ela nunca esteve tão viva. Por isso eu quero convidar você a bater no seu peito e falar, a Renovação Carismática Católica nunca esteve tão viva. A Renovação Carismática nunca esteve tão ungida. Ela nunca esteve tão reunida, ela nunca esteve tão unida, ela nunca esteve tão pronta para ouvir a vontade do Senhor e praticá-la. Meu irmão, não há mais espaço para derrotismo. Assumamos a nossa postura de sentinela. E quando eu falo essa postura, um sentinela também é um defensor. Um sentinela é aquele que se levanta e defende. Por isso eu quero convidar toda a Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás a pegar esse ano para se aprofundar. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Não cabe mais na Renovação Carismática irmãos que estão fingindo rezar. Nós precisamos voltar a ter uma vida de oração constante. Esse período de quarentena foi um período muito providencial que o Senhor providenciou para que pudéssemos recuperar a nossa vida de oração. Quanto tempo você não parava? Nós caímos num ativismo, fazendo coisas para nós, para o trabalho e para o Senhor, e muitas vezes não quietamos o nosso coração. Olha o fruto que o Senhor tem permitido para nós. E esse tempo é para isso. Resgatar a nossa vida de oração. Resgatar os nossos estudos. Resgatar as nossas leituras. Resgatar um tempo sadio para lermos material espiritual. Lermos livros espirituais. Avançarmos na nossa fé. Lermos apostilas. Ouvirmos pregações. É um tempo para nós resgatarmos, para nós aprofundarmos. Não podemos mais ser pessoas que vivem superficialidade carismática. É um tempo de resgatar, e resgatar significa voltar à origem. E voltar à origem, logicamente, nós precisamos estudar, voltar, aprofundar naquilo que nós vemos. Talvez você fez um seminário de vida no Espírito há 30, 40, 50 anos. Não é o momento de você, no seu quarto, aproveitando essa quarentena. Temos aí ainda até o dia 4 de abril, nós temos pelo menos mais uma semana. Não é o momento talvez de você fazer um seminário de vida no Espírito Santo, trancado no seu quarto com a palavra de Deus?
Mas é o momento de nós aprofundarmos, de nós encontrarmos, de nós irmos além, de nós cavarmos mais, de nós nos aprofundarmos e de nós levantarmos e falarmos: a renovação carismática católica nunca esteve tão viva e eu serei um carismático melhor, eu me aprofundarei, eu estudarei, eu rezarei mais, eu voltarei com as vigílias, eu voltarei com tudo isso. Não estou falando de voltar ao passado, mas de começar uma nova caminhada, resgatando a identidade da renovação carismática católica. Quando Deus nos chama a sermos sentinelas, Ele vai nos chamar através da passagem de Ezequiel 33, do versículo 7 adiante. Eu quero convidar você a pegar a palavra comigo. Ezequiel 33, versículo 7 adiante. A palavra de Deus diz assim: Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer, tu não o avisares, para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber a tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Deus vem nos falando uma orientação muito clara, a postura que um sentinela deve ter. Um sentinela, ele não é responsável por aqueles que ouvem a palavra, mas ele é responsável por ser aquele que anuncia, e não apenas anuncia. A palavra vai dizer aqui, que se você disser a um pecador que ele deve morrer. Meu irmão, o papel do sentinela são dois papéis muito claros: anunciar e denunciar. Ele anuncia, mas ele também denuncia. E na prática, Klaus, como isso se dá a nós, Renovação Carismática Católica do Estado de Goiás? Meu irmão, como anunciadores, é tempo de nós anunciarmos, salientarmos o que é a Renovação Carismática Católica. Meu irmão, na Renovação Carismática Católica, nós temos que ter bem claros o que é renovação. Salientar, meu irmão, o que é essencial na Renovação Carismática Católica. Meus irmãos, estamos vivendo esse período de quarentena em que nós perdemos até os grupos de oração presenciais. Até os grupos de oração presenciais tiveram que cessar. E aí vem nos fazer... E por que Deus permitiu isso? Muitas vezes nós só percebemos o que é essencial quando nós perdemos tudo. Aí nós vamos perceber o que é essencial. É quando perde todo o dinheiro que o pai da família percebe que o importante é a família e não o dinheiro. É quando perde o trabalho que o pai de família percebe que o importante é a saúde. É quando perde um filho que a mulher percebe que o importante é aquele momento em volta em família. Nós só percebemos o que é essencial quando nós perdemos tudo. E Deus nos permitiu agora, nesse tempo de quarentena, perdermos até tudo como renovação carismática. Porque o grupo de oração é tudo na renovação. Nós perdemos tudo porque Deus quer construir em nós uma nova caminhada, mostrando o que é essencial. E o que é essencial na renovação carismática católica? Vinícius falou isso muito bem. Essencial na renovação carismática é o louvor, o batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus, a prática dos carismas, a vida comunitária, a liderança comprometida e a missionariedade. Esses são pontos, meu irmão, minha irmã, essenciais para a renovação carismática, essenciais para o grupo de oração. Isso faz a diferença, é isso que é essencial, isso é o mais importante e o que não pode faltar. E nós, como sentinela, nós temos que ser os anunciadores disso. O mais importante é o batismo no Espírito Santo. Não é a hora de nós nos focarmos naquilo que não é essencial, é hora de nós focarmos naquilo que é essencial. Foque no principal, meu irmão, minha irmã. E você, ministeriado, servo de grupo de oração, que está nos ouvindo, que está nos escutando, que participa desse encontro online, eu quero falar para você: foque no principal. O importante, muitas vezes, não é o nosso ministério. O importante é levar as pessoas que escutam a palavra de Deus a participarem de um grupo de oração, a serem batizadas no Espírito Santo. Você, servo do grupo de oração, pense agora:
como eu posso fazer as pessoas participarem do grupo de oração e assim terem uma experiência com Jesus Cristo através do batismo no Espírito Santo. Às vezes estamos preocupados com quantidade, às vezes estamos preocupados em encher, às vezes estamos preocupados em arrecadar, em fazer um evento. O principal não é. Às vezes estamos preocupados em fazer o meu ministério crescer, o meu ministério aparecer. O importante não é isso. O importante é como eu posso levar as pessoas para o grupo de oração e elas terem uma experiência com Jesus através do batismo no Espírito Santo. Isso é o essencial. E nosso papel de sentinela é anunciar isso, anunciar o que é essencial. Ao longo desse ano, meu irmão, todo o nosso foco precisa ser em anunciar o que é essencial, em focar no batismo no Espírito Santo. Não sermos pessoas rígidas. Coordenei a formação do Estado 4 anos. Passamos muito tempo ensinando dinâmicas importantes como o ciclo carismático, o processo formativo, e muitas pessoas reclamavam que era engessar o espírito. E eu falo para você, irmão, desculpa, você não entendeu o que é o ciclo carismático, você não entendeu o que é o processo formativo. Se você pensa que o processo formativo e o ciclo carismático vieram para engessar o espírito, você não entendeu o que é o ciclo nem o que é o processo formativo. E o ciclo carismático, o processo formativo, eles vieram nos trazer orientações para facilitar a liberdade no Espírito. E além disso, irmão, a função do sentinela não é apenas anunciar. A função do sentinela também é denunciar. E denunciar, irmão, exige de nós uma postura muito firme, muito prática dentro da RCC Goiás. Nossa função de denunciar é falar aquilo que realmente está errado, aquilo que é errado. Se nós sabemos o que é essencial, louvor, batismo no Espírito, prática dos carismas, palavra de Deus, missionariedade, vida fraterna, liderança comprometida, eu sei também o que não é essencial. Então eu sei também aquilo que é acessório. Nosso papel como sentinelas é denunciar o que é acessório e tirar isso que é acessório do nosso meio. O que é acessório, Klaus? É aquilo que muitas vezes não faz parte do nosso movimento. Lá em Documento de Aparecida 311, vai falar que seria conveniente clamar aos movimentos e novas comunidades que recuperassem o seu carisma original. Irmãos, a igreja nos pede que nós voltemos a ser renovação carismática católica. A igreja nos pede que nós voltemos ao essencial e nós larguemos o que é acessório. Acessório é aquilo que nós vamos colocando dentro de nós, colocando em cima de nós, colocando em cima do nosso grupo de oração e em cima do nosso movimento, que tem atrapalhado-nos a realmente fazer a vontade de Deus através da renovação. Quantas vezes nós estamos deixando de ser renovação por causa dos acessórios e penduricalhos que nós colocamos dentro do nosso meio, dentro do nosso grupo, dentro dos nossos encontros? Uma vez eu tive uma experiência bonita quando eu coordenava um grupo de oração jovem na minha paróquia. Eu participei de um encontro que não era da renovação carismática católica e eu achei algumas dinâmicas, algumas experiências muito legais nesse encontro. E quando eu fui levar para o padre o cronograma de uma experiência de oração jovem que eu ia fazer no nosso grupo de oração jovem, mostrei para o padre o cronograma, e dentro do cronograma eu tinha enchido de dinâmicas, brincadeiras que eu vi no outro encontro. E o padre, ele era o diretor espiritual da diocese daquele movimento do que eu participei do encontro. E o padre, quando olhou aquele cronograma, ele olhou e falou: nossa, mas você colocou muitas coisas do outro encontro aqui. Eu falei: foi padre, eu participei, achei legal tudo. Eu estava no início da minha caminhada, ainda muito imaturo. E o padre virou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele falou assim: vocês não precisam disso. Vocês são a renovação carismática católica. Façam o que a renovação carismática católica sempre fez. E nós cortamos aqueles momentos de dinâmica, de teatro, de divertimento,
colocamos momentos de clamor, momentos de batismo no Espírito, momentos de adoração no encontro, numa experiência de oração. E nós colocamos coisas que realmente estávamos acostumados a fazer como renovação. E eu nunca esqueci daquilo. Vocês não precisam disso, vocês são renovação. Façam o que a Renovação Carismática Católica sempre fez. Por isso, meu irmão, é hora de ser uma sentinela como o padre foi para mim. De ser uma sentinela que denuncia o que é acessório. O que são os acessórios, irmãos? Aquilo que tira o nosso foco. Às vezes os acessórios não são ruins, às vezes os acessórios são bons, mas eles tiram o foco do que é a renovação carismática e para que serve a Renovação Carismática Católica e o nosso grupo de oração. Vou dar uns exemplos aqui de acessórios com muito carinho. Acessórios que estamos fazendo dentro do nosso grupo de oração, dentro da Renovação Carismática Católica e que tem tirado o foco do nosso movimento no estado de Goiás. Estamos perdendo o foco e estamos deixando de ser renovação, trazendo coisas que são boas, mas que não são renovação para dentro do grupo de oração. Exemplo, as novenas, os cercos de Jericó dentro do grupo de oração, as campanhas de oração, as práticas devocionais. Não vou aqui pontuar, mas nós sabemos, quando eu falo isso, você recorda. Não é que essas coisas são ruins, você pode fazê-las na sua devoção particular, você pode fazer nos seus momentos de oração, que devem ser muitos com a graça de Deus, você pode fazer em outros momentos, mas isso não deve ser feito dentro do grupo de oração. Por quê? Porque não é o essencial para a Renovação Carismática Católica, isso é acessório, e quando eu foco em acessório, eu deixo de focar naquilo que é essencial no meu movimento. Quero chamar a sua atenção, servo. Pare de colocar o seu tempo e esperança em coisas que não são o essencial dentro do movimento. São coisas boas, sim, mas não é o que Deus quer da renovação. E se a renovação deixar de ser renovação, ela não tem mais serventia na igreja. Então paremos com esses acessórios que tiram o nosso foco, que são muito bons, mas que não cabem dentro do grupo de oração. Dia da reunião do grupo de oração é dia de focarmos no essencial, de focarmos no batismo no Espírito, na prática dos carismas, na vida em comunidade, no louvor, na palavra de Deus, em tudo aquilo que é essencial. Deixe de lado aquilo que é acessório. Meu irmão, eu sei que quando falo isso, muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa identidade própria. Mas o meu grupo, a minha realidade, na minha situação. Meus irmãos, a Renovação Carismática Católica é uma. Ela é uma só, no Brasil inteiro. Não cabe minha realidade, minha situação, meu grupo de oração. Cuidado com essas palavras. Dom Guido, de Primavera do Leste, pregava para nós no ENF, que muitas vezes Deus quer nos derrubar do cavalo com essa história de identidade própria, com essa história de meu grupo, meu carisma, meu ministério. Deixe-se hoje cair do cavalo, deixe-se hoje parar com essa situação de meu ministério, meu grupo, minhas situações. Quero falar aqui coisas que ouvimos, por exemplo, da boca da liderança da Renovação Carismática Católica Brasil, coordenadores de ministérios nacionais. Não existe experiência de oração focada em uma situação. Não existe, quero falar muito claro, grupo de oração para jovens. O grupo de oração pode ter sim, às vezes, uma realidade jovem, muitos jovens, mas se aparecer uma senhora lá de 60, 70 anos naquele grupo de oração jovem, ela precisa ser batizada no Espírito Santo. Não existe grupo de oração exclusivo para jovens, não existe grupo de oração exclusivo para casais, não existe grupo de oração exclusivo. Por quê? Porque isso não é da Renovação Carismática e é tempo de nós denunciarmos isso. Caiamos do cavalo, não existe essa situação, percamos esse pensamento de minha realidade, minha vontade, isso não é do Senhor. E outro ponto que eu quero falar, quando nós denunciamos, nós temos que ser bem claro o que é renovação como movimento eclesial e o que não é renovação.
Existem sim ocorrentes, existem sim expressões, existem sim movimentações dentro da igreja que usam os carismas, que vivem o batismo no Espírito, meu irmão. Eu quero falar de uma maneira muito clara, são igreja católica, são aceitos pela igreja, os carismas são da igreja, não são da renovação, e eles podem muito bem usar os carismas, ter uma espiritualidade de batismo no Espírito, porém, não são o movimento eclesial da renovação carismática católica. E acima de tudo, irmãos, tenhamos muito claro, a unidade, Deus quer na nossa unidade, mas a unidade não quer dizer muitas vezes a perda da identidade. Então eu tenho que saber muito claro o que é renovação e o que não é renovação. Nós somos um movimento eclesial reconhecido pela igreja com identidade própria e não há nada de mal em falar o que não é renovação. Anunciar tudo aquilo que é essencial para o nosso movimento e denunciar tudo aquilo que não é essencial, que é acessório para o nosso movimento. Por isso eu quero convidar você neste momento a assumir a sua postura de sentinela. A postura de um sentinela é essa, é aquele que fica aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima, para que Jesus possa aparecer. Meu irmão, minha irmã, esse é o chamado que Deus tem para nós, que nós sejamos anunciadores. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento com esse ensino e a clamar, pedindo ao Senhor que verdadeiramente venha levando você a assumir o seu posto, assumir o seu posto de sentinela, assumir o seu posto de anunciador, de denunciador. Talvez o que eu falei para você como prática para resgatar a identidade incomodou você porque você tem muitas vezes colocado acessórios demais dentro do seu grupo de oração. Da mesma forma que muitas vezes aquela história do pavão, que o pavão queria andar ornado, queria andar pintado e que você não enfeita pavão. Vinícius Simões fala muito isso para nós, não tem como enfeitar o pavão. A renovação carismática católica é linda com a sua identidade e não cabe acessórios dentro do nosso movimento. Por isso é tempo de nós resgatarmos. Por isso ore pedindo ao Senhor aceitação, pedindo ao Senhor postura, mas acima de tudo pedir ao Senhor unção para que possamos resgatar a identidade da renovação carismática católica. Derrama, Senhor, uma nova unção no estado de Goiás. Derrama, Senhor, sobre cada servo, sobre cada filho do estado de Goiás, uma unção de sentinela, uma postura de sentinela. Bom não é o passado, bom é o presente, porque é com o presente que o Senhor nos batiza no Espírito Santo, é no presente que o Senhor age, é no presente que o Senhor batiza, é no presente que o Senhor derrama a efusão, é no presente que o Senhor derrama a força. Por isso eu te chamo, vem Espírito Santo, sobre cada um dos irmãos do nosso estado de Goiás. Enche o nosso estado com o teu Espírito, enche o nosso estado com a tua graça e vem nos dando verdadeiramente uma postura de sentinela, Senhor, de sentinela, Senhor. A visão que o Senhor me dá é de muitas máscaras caindo, pessoas que vestiam uma roupa como se fosse uma burca e aquilo cobria o seu grupo de oração, cobria você como servo da renovação e todos pareciam muito bem, mas quando aquelas burcas caíam, a gente via que realmente não era realmente bonito, era feio. Eram apenas adereços que eram mostrados. O Senhor quer tirar de nós esses adereços para que resplandeça ainda mais a beleza da renovação carismática católica. O Senhor está tirando do seu grupo de oração, o Senhor está tirando da sua instância, o Senhor está tirando da sua diocese, o Senhor está tirando do nosso estado todos os adereços, tudo aquilo que era cobertura, tudo aquilo que era para fingíamos ser renovação. O Senhor está tirando e devolvendo a nós o essencial, devolvendo a nós aquilo que realmente é importante
importante, devolvendo a nós a liberdade no Espírito. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. O Senhor traz muito forte no meu coração que Ele está tirando de nós esse desejo de minha renovação. Pessoas que querem viver uma renovação desligada da renovação. Isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que você viva uma renovação separada da renovação, mas que você viva uma renovação dentro do movimento eclesial reconhecido pela Mãe Igreja. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus, nos levando a resgatar essa identidade, resgatar essa unidade. Vem Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nesses momentos a continuar orando com essa palavra, continuar orando nesse sentido. E se o Senhor ainda não tiver te dado convencimento, ore em cima disso e que caia por terra toda muralha que atrapalha nós a resgatarmos a verdadeira renovação carismática católica. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada vez mais crescer em estatura, sabedoria e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, Renovação Carismática Católica. Resgatemos a nossa identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Amém.